Olá, tudo bem? Que bom que você já fez o primeiro módulo. Nós estamos no segundo módulo das nossas aulas expositivas do curso de discipulado. Então lembram-se que a gente já conversou no módulo passado sobre a certeza da salvação, da importância, da gente entender que somos salvos e que nós vamos buscar a certeza disso, através da testificação do Espírito Santo na nossa vida e também da palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre a nova aliança. Então a aliança, quem é casado, tem aqui, na mão, um memorial, uma aliança, dizendo, olha, que essas duas pessoas, elas foram diante de testemunhas e também de Deus, e elas firmaram um compromisso. Deve ter uma vida em comum até que a morte os separava. Então, a aliança é um acordo, é um pacto, é uma união, é um compromisso. E o anel, que é o nome da aliança, é uma lembrança, é um memorial deste pacto. Então, essa aliança, ela tem um formato circular, então não tem início nem fim, exatamente para mostrar que ela vale para a eternidade. E no sentido bíblico, refere-se o pacto que Deus faz com os homens. Para quê? Para restaurar o plano original. Então, na antiga aliança, esse pacto ele era firmado através de sangue de animais sacrificados. Então, aqui mostra um exemplo, em Êxodo 24:8, diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas coisas. Então aqui é um momento, aonde Moisés traz as leis, os 10 mandamentos. A nova aliança ela é selada pelo sangue vivo de Jesus, Ele é um sangue precioso para Deus e que faz toda a nossa redenção. Então aqui fala Jesus, confirmando essa aliança. Ele está dizendo lá na última ceia, ele diz assim: tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que é derramado por vós. Então aqui mostra Jesus dizendo que ele está naquele momento firmando uma nova aliança com este povo. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operarem em nós o que lhe é agradável, mediante Cristo, e a quem é a glória para todo sempre. Então aqui mostra, que essa nova aliança ela é feita através do sangue de Jesus. Então na nova aliança nós vamos ter, através da morte de Jesus, uma aliança, um sacerdócio, quer dizer, de Cristo, um mediador, que é Cristo Jesus. E para isso, nós temos o batismo. Então, o batismo, ele é também, assim como a aliança, ele é também um memorial, ele é um ato de fé. E ele é uma ordenança, um ato público da nossa fé. Então, vocês lembram que lá em Mateus 28:19, onde fala sobre a grande comissão, ali fala que nós devemos ir a todas as nações e pregar o evangelho, ensinar as pessoas e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali mostra que esta faz parte da nossa comissão. Depois logo depois do Pentecostes, quando Pedro faz aquele grande discurso, onde 3.000 pessoas se convertem e logo depois elas são batizadas. Filipe, quando ele prega para o eunuco diz assim: o que me impede de me batizar? Tem água? Então, o batismo de Paulo, o batismo de Cornélio, o batismo do carcereiro. Então esses são exemplos, dentro da palavra de Deus, de sendo cumprido este ordenamento.
Jesus também é o nosso exemplo. Então, em tudo, né, na nossa vida, Jesus é o nosso exemplo. E ele também foi até João Batista e pediu para ser batizado. Então, ali mostra que ele também, né, cumpriu esta ordenança. E os requisitos para o batismo é o arrependimento, é crer. Então, o batismo em si, ele não salva, né? Mas, na verdade, ele é um memorial, um ato de fé, um ato onde honra, né, Jesus, onde honra a Deus, mostrando assim, ó, que nós cremos na palavra, nós queremos agradar o Senhor, nós queremos cumprir aquilo que está na palavra, e é a nossa identidade na família de Deus. Então, nós precisamos ser batizados para realmente mostrar, assim, ó, estamos dentro da família de Deus e nesse momento nós estamos inseridos neste corpo. Verdades espirituais sobre o batismo. Então, o batismo é uma confissão de fé, onde eu digo, né, naquele momento ali eu digo que Jesus é o meu Salvador. Eu rompo com o mundo das trevas, né, com o pecado, e eu digo, olha, a partir de agora, quem é o meu Senhor é Jesus, e Ele é meu Salvador, e Ele faz, vamos dizer assim, a diferença na minha vida, e Ele é que me cuida. Então eu vou anunciar, né, que é junto com Jesus. Então naquele momento, né, que eu estou ali no batismo de imersão, no momento que eu desço as águas, eu digo assim, eu morro para o mundo. E no momento que eu estou lá, né, na água, eu estou sendo sepultado, está sepultado todo o velho homem, todo o pecado, toda a escravidão do pecado, toda a minha velha vida. E aí depois eu volto em Cristo, e eu sou vencedor, então eu venço a morte também em Cristo Jesus, eu sou ressuscitado nele com uma nova vida, e eu sou inserido no corpo de Cristo. Então, sobre o segundo memorial, que é a ceia do Senhor. Na primeira parte desta aula, nós conversamos sobre o batismo, que é um memorial de fé, da nossa fé, de uma forma pública, mostrando, né, que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, que nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador, e que agora nós estamos dentro, incluídos, né, inseridos no corpo de Cristo. A ceia do Senhor, ela tem dois momentos. Então tem um primeiro momento, onde ela foi instituída no Antigo Testamento, que representava a libertação do povo judeu do Egito. E no Novo Testamento, a Páscoa como a nova aliança, libertação do pecado. Então é um momento que Jesus, né, diz que ele era o Cordeiro e que ele nos libertaria de todo o pecado. Na antiga aliança, se vocês lembram, quando o povo judeu foi libertado do Egito, tinha as pragas, e a última praga era a morte dos primogênitos, onde Deus ordenou que o seu povo, ele matasse o cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro, ele colocasse nos umbrais das portas, e aí quando o anjo da morte passasse, ele olharia aquele sinal e ele não entraria naquela casa. Então aquela casa, toda aquela família, naquele dia se reuniria dentro de casa, faria uma ceia e ficaria ali, aguardando. O anjo da morte passaria, olharia para aquele sinal, para aquele sangue, e ele não mataria as pessoas, nem os primogênitos que estavam dentro daquela casa. Por quê? Porque aquela casa estava protegida, estava selada pelo amor de Deus pelo povo judeu. Até hoje o povo judeu, ele comemora esta libertação. Então ele faz uma ceia com vários elementos, sendo que cada um desses elementos significa alguma coisa daquele momento, daquela libertação. Então tem o charosset, que é maçãs, peras e nozes, né, trituradas com um pouco de vinho, aonde mostra, né, na consistência e na cor, parecido com argila,
que mostra o trabalho dos judeus fazendo os tijolos lá no Egito. Também tem as ervas amargas. As ervas amargas simbolizam, né, a amargura, o opróbrio, o sofrimento, a escravidão do povo judeu no Egito. O ovo, que significa, né, o renascimento, a esperança do povo judeu. A água salgada, então, ficava num recipiente junto na ceia, para lembrar, né, as lágrimas do povo judeu naquele trabalho pesado, naquele momento onde eles eram escravizados lá no Egito. Também tem o pão ázimo, que é um pão sem fermento, que simboliza, né, a pressa que os judeus tinham de fugir do Egito. E o cordeiro, né, que era o sacrifício para esta libertação. Também a parte das verduras, que simboliza o isopo, usado, né, também para passar nos umbrais, para mostrar a santificação. E o vinho, taças de vinho. Uma curiosidade é que na ceia judaica tem 4 cálices, um que fala sobre a santificação, o outro fala sobre a libertação, e o outro que simboliza a promessa, né, a redenção, e outro que significa a adoração e louvor a Deus. Então, no Antigo Testamento, o cordeiro significava o próprio cordeiro, né, imolado, né, para tirar o sangue, para colocar nos umbrais. O sangue, que era a preservação dos israelitas, mostravam, né, que naquele lugar o anjo da morte não iria atuar. Os pães ázimos, que era a pressa dos israelitas de sair do Egito. As ervas amargas, que era o sofrimento deste povo com a escravidão. E no Novo Testamento, então, o cordeiro é o próprio Cristo, que se ofereceu. O sangue, né, que ele nos dá, né, para a remissão dos nossos pecados. O pão ázimo, que é a pureza, a santidade, né, o caminhar. E as ervas amargas, que é o próprio sofrimento de Cristo. Então, a ceia do Senhor, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam comemorando aquela festa, aquele memorial do povo judeu da libertação do Egito. Mas nesse momento, Jesus propõe um novo memorial, que é a ceia que hoje nós participamos, aonde ele se diz que ele é o cordeiro, né? E aquele sangue é o sangue dele, o vinho, e o pão é o seu corpo. Então, na mesa, né, que significa a comunhão, a unidade. E aí ele diz, o Paulo diz, né? Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, dando graças, partiu e disse, tomai e comei isso, é o meu corpo que é partido por vós. Uma coisa bem interessante é que o pão, por si só, ele não é o corpo de Cristo, ele é um símbolo. Então, vamos dizer assim, no momento que eu como um pão, um café, como um pão junto com uma sopinha, né, deliciosa, é um pão, é simplesmente um pão. Mas no momento que esse pão aqui, que é um elemento, ele está inserido na ceia do Senhor e ele é consagrado, então, bom, aí já mudou toda a história. Aí, neste momento, ele se torna, né? Ele se torna o corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, que é o meu sangue. Então, a mesma coisa com o vinho, né? Um vinho gostoso, com uma boa massa, né? É uma delícia. Mas, assim, tomar vinho por si só, ele não significa. Agora, no momento que ele está inserido dentro da ceia do Senhor, aí tem todo um quesito sobrenatural que acontece.
Então ali diz, tomai e comei isso é meu corpo que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, pois o Senhor tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse vinho, anunciai a morte até que eu venha. Então o que Deus naquele momento estava definindo? Jesus estava dizendo, a partir de agora nós temos um novo memorial. Neste memorial é um memorial de fé e de esperança. É fé nessa nova aliança e de esperança. Então, todas as vezes que nós fizermos isso, nós estamos publicamente dizendo para nós, dizendo para todos os irmãos que estão tomando a ceia conosco e também para o mundo, nós estamos afirmando que Jesus veio, que Jesus fez todo o seu sacrifício, ele nos redimiu, ele nos fez seu corpo e também ele virá. Ele morreu, mas ele virá. Então, é uma realidade sobrenatural, é uma realidade espiritual. Então, quem é que pode tomar a ceia do Senhor? Isso é um questionamento que muitas pessoas fazem, né? Se questiona, mas pode tomar assim, pode tomar assado, pode tomar com tal idade, com idade tal. Toda pessoa que foi salva, nasceu de novo, então ela está qualificada a receber a ceia do Senhor. Então Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que preciso para tomar a ceia do Senhor? Então qual é o pré-requisito para mim tomar a ceia do Senhor? Primeiro, que eu seja salvo. Então que eu tenha esse entendimento, que eu realmente entreguei a minha vida para o Senhor, hoje eu entendo que Ele é meu Senhor e meu Salvador. Portanto, qualquer que comer deste pão, ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer, bebe e come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Então fica bem claro, que então nós precisamos estar certos da nossa salvação. Nós temos que ser filhos. E aí diz, examinai-nos o homem a si mesmo. Isso quer dizer que a pessoa tem que se arrepender, tem que confessar, tem que pedir perdão, tem que pedir a purificação do Senhor antes de tomar a ceia. Então, se tu está com algum problema com algum irmão, vai lá, se reconcilia. Se tu fez alguma coisa, pede perdão. Tu sabe que Deus é justo, Ele diz que todo pecado será perdoado se tu se arrepender. E aí, tu tome a ceia. Senão, o que acontece? Tu traz maldição, tu traz condenação, para ti e para todas as pessoas que estão ali. Então, o que significa tomar essa ceia indignamente, Primeiro, a pessoa que não foi batizada, não é salva, não crê. Então, se a pessoa não tem nenhuma parte com aquilo, por que ela vai tomar a ceia? Não, As pessoas que estão ali são as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Então, a ceia, lá no Antigo Testamento, era das famílias judaicas, eram as pessoas que eram parte do povo de Deus. Não eram os estrangeiros, eram as pessoas que faziam parte do povo de Deus. E nesse novo momento de Jesus, quando ele cria a nova aliança, é a mesma coisa. Ele está dizendo assim, se tu crê em mim, se tu entende que eu sou o Cristo, que eu morri pelos teus pecados e que eu te curei, que eu te salvei, então tu pode participar da ceia. A pessoa que é batizada, mas está em pecado, então o que significa? Examinai o homem a si mesmo. Então, na verdade, o próprio Espírito Santo nos inquieta. Ele diz, necessita que antes da ceia eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me reconciliar com Deus, eu tenho que me reconciliar com a pessoa, com o desafeto que eu tenho,
e aí tomar a ceia. A pessoa que menospreza o irmão, né, que tem uma rixa com o irmão, que não, ou não gosta da aparência dele, ou não gosta dele porque ele é de outra congregação, então não pode tomar a ceia, tá? Vamos dizer assim, ofendendo a santidade de Deus. Então tem que cuidar isto. O que nós internalizamos ao participar da ceia do Senhor? Então ali diz, ó, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar das injustiças. Então nós nos purificamos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então assim, ó, no momento que eu tomo a ceia, eu estou internalizando, né, a purificação, a quebra de maldições na minha vida, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Então, no momento da ceia, eu também estou tendo o perdão dos meus pecados, a libertação dos meus pecados, a cura. Então, Jesus é o pão da vida, o príncipe da paz, o libertador, a água viva, o consolo, o Espírito Santo. E muitas vezes a gente esquece que naquele momento da ceia, nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo, nós estamos em Cristo. E tudo que Cristo é, Ele naquele momento, Ele compartilha conosco. Então, se eu necessito de cura, eu posso pedir cura. Se eu necessito, né, de perdão, eu peço perdão. Se eu estou só, eu peço o Jesus, o Emanuel, aquele que está comigo. Eu peço o provedor, né? Eu peço aquilo que eu necessito na ceia do Senhor. Então, nós também temos nossa lição de casa, lembrem-se de fazer a nossa lição de casa, mas eu gostaria de lembrar para vocês uma coisa muito importante, né? Que vocês continuem orando pelo amigo de vocês, mande uma mensagem, um presentinho para ele, faça alguma coisa mostrando o amor de Cristo para com ele. Então, até a próxima aula, que Deus abençoe muito vocês.